Mateus 12. Naquele tempo, Jesus passou pelas plantações de cereal num sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comê-las. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, e eles comeram os pães da proposição, que não lhes era permitido comer, nem a ele nem aos que estavam com ele, mas apenas aos sacerdotes. Ou não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa quero misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não a pegará e a levantará? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, ficando boa como a outra. Mas os fariseus saíram e conspiraram sobre como poderiam matá-lo. Sabendo disso, Jesus retirou-se dali. Muitos o seguiram e ele curou a todos, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Toda a multidão ficou admirada e disse: Não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como pode subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus já chegou a vocês. Como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo? Só então poderá roubar a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na futura. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras! Como vocês podem dizer coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que tem no coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então alguns escribas e fariseus lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte? Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão.
E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra. Então diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa vazia, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Enquanto Jesus ainda falava à multidão, sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe.